Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor para estudarmos o livro de Provérbios. Nós agora estamos já no capítulo 12. Se você está chegando agora, eu já te convido a você se inscrever no meu canal Israel Meire, já clicar aí no sininho, ativar as notificações e conferir na playlist do De Grão em Grão, que é o nome desse projeto, e conferir todas as outras aulas anteriores a esta, para que você estude todo o livro de Provérbios. Como tem sido maravilhoso! Eu tenho recebido dezenas de mensagens, onde essas mensagens as pessoas dizem que estão sendo edificadas, de que como o livro de Provérbios é fantástico, né? É muito bom, é um livro de sabedoria. Então, eu quero estimular você a estudar os outros capítulos, assistir os outros vídeos. Nós vamos agora para o capítulo 12 e o versículo que eu escolhi é o versículo 5. Vamos lá então? Provérbios capítulo 12, do verso 5, diz assim: Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Bem, a Bíblia relata várias histórias onde homens dão conselhos a reis, a outras pessoas. A Bíblia diz em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. É também um versículo muito interessante. Mas a Bíblia relata a história de Amnon. E Amnon era meio-irmão de Tamar. Tamar era irmã de Absalão. E essa história ela é muito interessante. A Bíblia diz que Amnon fica encantado por Tamar. Tamar era muito bela, muito bonita. E Amnon começa a ficar angustiado, porque Amnon ele se apaixona por Tamar, sua meia-irmã. O que acontece é que o casamento entre meio-irmãos, nesta época, era uma prática muito comum entre as nações. Mas era algo extremamente proibido por Deus, e você pode conferir isso lá em Levítico, no capítulo 18, lá no verso 11, Deus proíbe o casamento entre irmãos. Mas Amnon estava decidido a se deitar com Tamar, e ele queria muito isso. Amnon tinha um primo que chamava Jonadab, e a Bíblia diz que eles eram muito amigos. Amnon vai lá e confessa esse desejo, porque Jonadab percebe que Amnon está angustiado, porque o seu desejo começa a tomar conta da sua mente, começa a tirar seu sono, começa a perturbar a sua alma. Jonadab pergunta para Amnon: irmão, o que está acontecendo contigo? Por que você está angustiado? Você quer dizer alguma coisa? Amnon então decide contar para Jonadab os seus anseios, o seu desejo e a sua loucura. Mas Jonadab, que era muito amigo de Amnon, dá um conselho para Amnon. E o conselho de Jonadab, você depois pode conferir isso em 2 Samuel, no capítulo 13. O conselho de Jonadab foi o seguinte: Amnon, finge que você está doente, e aí, quando seu pai vier te visitar, peça para o seu pai, o rei Davi, para que traga Tamar para fazer bolos ali, e dessa forma você vai ter um momento a sós com Tamar. E Amnon forja essa enfermidade, e Tamar vai fazer os bolos, comida ali para Amnon. Ele expulsa ali pede para que os seus servos saiam do recinto. E é interessante porque a loucura de Amnon é tão grande que ele pega Tamar, estupra Tamar, e ela, ali naquele momento de loucura dele, diz para ele: o que você está fazendo, meu irmão? Você não pode fazer isso. É melhor então que você peça para o meu pai para que nós dois nos casemos, mas não faça isso. Você está trazendo desonra, porque Tamar era virgem e está trazendo desonra para mim, mas você também vai acabar com a sua vida. Mas Amnon está decidido a fazer aquela loucura, e ele comete essa loucura, fruto de um conselho, e as consequências são desastrosas.
Tamar é estuprada, Aminon, 2 anos depois, é assassinado pelo seu irmão, Absalão. Absalão tornou-se um homicida e a casa de Davi foi transtornada, totalmente transtornada. Percebe comigo que todos esses eventos, toda essa atrocidade aconteceu por um desejo descontrolado, aconteceu porque foi também fruto, foi estimulado por um conselho. Você dá conselhos às pessoas? Melhor, você já recebeu conselho das pessoas? A Bíblia diz aqui em Provérbios 12, 5 diz que os planos dos justos são retos. E quanto a isso aqui não há o que discutir. Mas a parte B ele diz, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Foi o que aconteceu com Aminon. Jonadab deu um conselho e esse conselho foi enganoso. Estimulou, amplificou o desejo de loucura de Aminon. E ele ali ouve aquele conselho e decide cometer essa loucura. Quantos de nós já ouvimos tantos conselhos? Conselhos bons, conselhos ruins. Aqui em Provérbios 12, o sábio faz distinção entre o justo e o ímpio. Nós sabemos que nesse contexto o justo é aquele que faz o certo, é aquele que decide viver corretamente. No Novo Testamento, os justos são aqueles que são justificados por Cristo. Logo, esses que são justificados por Cristo também são aqueles que agem corretamente por serem morada do Espírito Santo. Mas a palavra ímpio aqui é muito interessante, porque eu já disse em outros vídeos, a palavra im é um prefixo de negação e pio significa santo, ou seja, não santo. Uma pessoa que não age corretamente, uma pessoa que não é santificada, uma pessoa que não é justificada. Quantos de nós já ouvimos vários conselhos? A Bíblia diz em Salmo 1 que não é bom que nós andemos na roda dos escarnecedores. Não é bom que nós andemos segundo o conselho dos ímpios. Quantos de nós emprestamos nossos ouvidos para conselhos que são enganosos, como esse de Jonadab? O que sai da sua boca é bênção ou maldição? O que sai da sua boca é justo ou enganoso? Você já ouviu um conselho de alguém e você deu crédito para esse conselho e esse conselho quase acabou com a sua vida? Existem conselhos bons e conselhos ruins. Certa vez uma ovelha chegou até mim e falou: pastor, me dê um conselho. Que conselho você me daria? Eu pensei, analisei a vida dele, analisei as escrituras e dei um conselho para ele. Aquela ovelha era uma pessoa que não havia terminado os seus estudos. E eu percebi que se ele terminasse os seus estudos, aquilo traria benefícios para a vida dele. E então eu dei um conselho para ele. Falei: olha, amado, termina seus estudos, vá adiante, faça supletivo, mas termine os seus estudos e Deus vai te abençoar. O que eu não esperava é que aquele simples conselho fosse produzir enormes resultados. Aquela ovelha decidiu acatar o meu conselho, terminou seus estudos e se ingressou na faculdade e ele ainda trabalha nessa empresa, na mesma empresa que ele trabalhava nessa época, e ele cresceu na empresa dele e certa vez ele me agradeceu, falou: olha, pastor, muito obrigado por aquele conselho. Eu me lembro de uma outra vez também que um grande amigo meu, baterista, Derek, é um grande amigo, nós trabalhávamos juntos numa loja de instrumentos e ele estava querendo sair dessa loja, não queria mais ser vendedor e ele queria se ingressar na carreira musical como baterista profissional. Como eu trabalhei com isso há muitos anos, eu analisei, pensei, orei, pedi direção para Deus, que isso é importantíssimo. Se Aminon tivesse consultado ao Senhor, certamente o Senhor iria dizer para ele: não faça essa loucura, não é? E ele me pediu conselho, falou: Israel, o que eu faço? Eu continuo trabalhando aqui ou eu decido me ingressar na carreira como músico profissional? Conhecendo as motivações dele, conhecendo a vida dele, eu disse para ele, falei: Derek,
Siga seu coração. Seu coração está inclinado para tocar e para ser um músico profissional e querer o sucesso, né? Querer o resultado. E eu dei aquele conselho para ele. Esses dias nós nos encontramos e ele falou: olha, Zé, eu nunca esqueço do seu conselho. Aquele conselho fez com que eu lograsse muito êxito. Até hoje já tive muitas experiências, Deus tem me abençoado muito. Sabe, é tão bom quando você dá conselhos e esses conselhos são bênção na vida das pessoas e não maldição. Portanto, eu digo para você, seja uma pessoa que dê bons conselhos para as outras pessoas. Seja boca de Deus na vida das pessoas. Seja esse justo. Não seja esse ímpio. Não dê conselhos que vão trazer talvez engano no coração das pessoas. Não faça isso. E outra, não empreste os seus ouvidos para pessoas que são ímpias, para pessoas que não ouvem de Deus. Não ouvem de Deus, não. Ouça pessoas que se importem com você, que verdadeiramente ama a sua vida. Não empreste os seus ouvidos para qualquer conselho, porque na multidão de conselhos há sabedoria, mas com certeza o capítulo da qual esse versículo está inserido são conselhos de justos e não conselhos de ímpios. Eu quero fazer um desafio para você nessa pequena meditação desse versículo. Você quer crescer? Quer crescer? Quer alcançar sabedoria? Que nós temos falado tanto aqui durante todos esses capítulos. Você quer alcançar sabedoria? Faça algo. Escolha 3 pessoas. Nós fizemos isso há muito tempo atrás e deu muito certo. Escolha 3 pessoas. 3. Pessoas que, na sua opinião, são pessoas sábias. São pessoas que ouvem de Deus. São pessoas que te conhecem. Escolha essas pessoas. Vá até elas e faça essa pergunta: você pode me dar um conselho? Que conselho você me daria? Faça essa pergunta. Peça 3 conselhos para 3 pessoas. Você vai se surpreender com os conselhos que você vai ouvir. Eu encerro com esse versículo. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Que Deus nos ajude e que nós possamos crescer rumo à sabedoria divina. Até o próximo capítulo.